E aí galera, beleza? Tranquilo? Então tá bom, né? Vamos lá. Seguinte, nosso primeiro vídeo aí a gente vai estar postando, estamos postando hoje, né? E a gente vai falar de um assunto aí, talvez você viu lá no Facebook a nossa chamada, um assunto que tem por tema o seguinte: óleo de unção versus água benta, existe diferença? Então, hein? Então, olha, e a minha resposta direta e curta para essa pergunta seria não. Não existe diferença, os dois tratam de uma mesma coisa. Na minha opinião bíblica, os dois tratam de, de uma fé depositada em algo, em um objeto, no caso a água e o óleo, em que a partir do momento que eu estou em contato com aquilo, aquilo pode me trazer algum benefício físico ou espiritual. Isso é um erro bíblico. Mas, não, um erro bíblico, não um erro da Bíblia, um erro de interpretação bíblica nossa, tá? Mas os dois, de certa forma, têm bases lá na antiga aliança. A própria água benta, que é algo lá da Igreja Católica, tem algumas bases lá em Números 5, em Números 8, Ezequiel 36, tudo rituais, você vê até o próprio Moisés usando de água para abençoar alguém de alguma forma. E o óleo de unção também é utilizado, e a gente vê isso em 1 Samuel 10, sendo utilizado para ungir reis, 1 Reis 19, sendo utilizado para ungir profetas, Êxodo 30, sendo utilizados para ungir sacerdotes. Então, de certa forma, tanto o óleo de unção quanto a água benta, a água abençoada, tem essas bases bíblicas lá na velha aliança. Ponto. Só que agora eu quero trazer um texto que todos nós conhecemos, que é Hebreus 7,11. Você lê direitinho aí, mas Hebreus 7,11 fala que tudo isso da velha aliança, todas essas leis, todos esses ritos estão acabados, isso não estão mais vigorando sobre nós. Nós não estamos mais sobre a ordem de Arão, e sim sobre a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, o único e perfeito sacerdote. Então tudo aquilo, todos esses rituais, todas essas cerimônias da antiga aliança não pode, não deve mais ser usado por nós. Sabe, a gente não dispensa a antiga aliança. Sabe, o Velho Testamento está cheio de ensinamentos para nós, mas o Velho Testamento é uma flecha jogada em direção ao alvo, e o alvo é Jesus Cristo. Então agora nós não podemos olhar para a flecha, nós temos que olhar para o alvo. E Jesus Cristo já veio, cara, ele já rasgou o véu. E agora o poder não está mais na água, não está mais no óleo, não está mais na arca, não está mais no templo, mas está em nós. O próprio Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós. Cara, o que é uma água e o que é um óleo ungido perto do poder do Deus que habita em mim? Será que a gente percebe a grandeza disso? Agora, olha só, em Tiago 5,14, Tiago ele recomenda a ungir os doentes com óleo. Eu sei que você já devia estar falando disso. Mas e Tiago 5,14? Realmente. Também em Marcos 6,13, nós vemos os discípulos ungindo os doentes. E também tem aquela menção de Paulo, e Paulo recomenda a Timóteo a passar óleo na barriga porque ele tinha uma doença crônica. Ponto. Cara, você percebe que esses três textos estão falando para ungir os doentes. E vamos entender que naquela época a unção nos doentes era algo comum e não tinha nada a ver com o espiritual, e sim com o medicinal. Naquela época não existia remédios, naquela época não existia Doril, naquela época não existia Lisador, ibuprofeno, naquela época existia óleo, tudo era óleo. Se você estava com dor de estômago, passava óleo, estava com dor de cabeça, passava óleo, estava com dor de garganta, passava óleo. Então, Tiago, Paulo, os discípulos de Jesus recomendam: olha, se está alguém doente, passa óleo, passa remédio, era o remédio da época. E Tiago ainda deixa mais claro porque ele fala assim, ó, se está alguém doente, passa óleo em nome do Senhor, chama o presbítero e ora.
É como se ele estivesse falando assim, ó, traduzindo aqui a minha tradução para vocês, tá? É tipo assim, tá doente, tá com dor de cabeça? Vai lá, toma um lisador, faz uma oração e espera que Deus vai agir ou pela medicina ou pelo sobrenatural. Aí é com ele, meu querido. É disso que Tiago, é disso que Paulo, é disso que os discípulos estavam fazendo, ungindo os doentes, tratando os doentes com a medicina da época. Agora nós não podemos usar isso de base para a gente ficar ungindo as pessoas, ungindo os documentos, ungindo os carros, ungindo as casas. Pelo amor de Deus, isso acabou. Esse vigor acabou, não é mais para nós. Entenderam? Quer dizer, me fiz entender. E eu só quero lembrar aqui que eu não sou dono da verdade de forma nenhuma, então eu estou aberto à discussão, na discussão desde que parta do respeito mútuo, tá? E só para finalizar, eu quero deixar 2 textos aqui. Coríntios 1 diz o seguinte, no versículo 21, mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Cara, quem nos ungiu foi Deus. Não é um homem com um olhinho cheiroso. Foi Deus. E para finalizar, Apocalipse 1, 5 e 6. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Agora vem a parte. E nos constituiu rei e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. Lembra lá na antiga aliança que o óleo era usado para ungir reis e sacerdotes? Isso Jesus Cristo já fez por mim e por você lá na cruz, cara. E nós não dependemos mais de óleo, de água, de arca ou de qualquer dessas coisas mais. Isso não está mais vigorando sobre nós. Nós temos o próprio Deus habitando em nós e se isso não for suficiente para a gente, o que será? Não é? Galera, tá aí a nossa opinião. Vamos lá, pode comentar, manda vídeo, manda texto, manda xingo, faz alguma coisa aí, beleza? Grande abraço, fique com Jesus.